Se você gosta de fone sem fio, mas não suporta aquela sensação de ouvido tampado, pressão dentro do canal auditivo ou desconforto depois de algumas horas, presta atenção nesse modelo, porque ele tenta resolver justamente esse problema. A proposta aqui é diferente dos fones que entram fundo no ouvido. Ele tem encaixe aberto, promete som mais natural, chamadas claras, cancelamento ativo de ruído adaptado para esse tipo de construção e ainda traz uma arquitetura de som com 2 transdutores para entregar graves mais fortes e agudos mais detalhados. Hoje a gente vai analisar se esses fones realmente conseguem equilibrar conforto, tecnologia, qualidade sonora e praticidade no uso diário, sem cair naquela armadilha de parecer bonito na ficha técnica e decepcionar na rotina. O link do produto está na descrição, então já aproveita para conferir todos os detalhes. Fique até o final porque, no bônus, eu vou te mostrar como ajustar o encaixe para melhorar graves e cancelamento, como configurar o som no aplicativo para não desperdiçar o potencial do fone e quais hábitos simples ajudam a preservar bateria, microfones e qualidade de áudio por muito mais tempo. Agora sim, vamos aos 5 pontos positivos desses fones da Huawei. Som com 2 transdutores que tenta entregar graves fortes e detalhes mais limpos mesmo em encaixe aberto. O primeiro ponto que chama a atenção é a construção sonora com 2 transdutores trabalhando em conjunto, sendo um responsável por entregar mais corpo e impacto nos graves e outro focado em detalhamento e frequências mais altas. Isso é importante porque fones de encaixe aberto normalmente sofrem para produzir graves realmente presentes, já que eles não vedam totalmente o canal auditivo, como modelos intra-auriculares. Aqui, a Huawei tentou compensar essa limitação com uma arquitetura mais avançada, combinando graves que podem chegar bem baixos com agudos que prometem mais extensão e nitidez. Na prática, isso significa que o fone busca entregar uma experiência mais completa, batidas com mais presença, vocais com boa clareza, instrumentos mais separados e uma sensação de som menos magrinha do que muitos fones abertos costumam oferecer. E aqui entra o primeiro gancho importante. Se você sempre quis um fone confortável como os modelos abertos, mas tinha medo de perder impacto no som, esse é justamente o ponto em que esse modelo tenta te convencer. Encaixe aberto mais confortável para longas horas e ideal para quem não gosta de pressão no ouvido. O grande apelo desse fone está no conforto. Por não depender de uma ponteira entrando profundamente no canal auditivo, ele tende a ser mais agradável para quem passa muitas horas ouvindo música, vendo vídeos, estudando, trabalhando ou fazendo chamadas. Esse tipo de encaixe reduz aquela sensação de pressão interna, diminui o incômodo que algumas pessoas sentem com fones intra-auriculares e também permite manter uma percepção mais natural do ambiente ao redor. Isso é ótimo para quem usa fone no escritório, em casa, caminhando ou em locais onde não quer ficar completamente isolado. O design em formato de gota também foi pensado para acomodar melhor na orelha, com uma estrutura mais leve e menor em comparação com gerações anteriores da própria linha. Na vida real, conforto é um daqueles detalhes que parecem pequenos antes da compra, mas viram decisivos depois de algumas semanas, porque o melhor fone não é apenas o que tem mais tecnologia, é o que você realmente aguenta usar todos os dias. Chamadas mais claras em ambientes difíceis com redução de ruído e captação inteligente de voz. Um dos pontos mais fortes desse modelo está nas chamadas. A Huawei destaca que os fones conseguem identificar melhor a voz do usuário e reduzir ruídos externos em situações complicadas, incluindo ambientes com bastante barulho e até vento. Isso faz muita diferença para quem atende ligação na rua, participa de reunião, grava áudio rápido ou precisa resolver coisas pelo telefone sem ficar procurando um lugar silencioso. O ponto interessante é que, em um fone aberto, a chamada costuma ser um desafio maior, porque o produto precisa lidar com o ruído externo sem depender de isolamento físico.
Aqui a combinação de microfones, sensores e processamento de voz tenta manter sua fala mais destacada, reduzindo sons que poderiam atrapalhar a pessoa do outro lado. E vamos ser sinceros, de nada adianta um fone ter som bonito se, na primeira chamada importante, sua voz sai abafada, distante ou cheia de vento. Para quem usa fone também como ferramenta de trabalho, esse ponto pesa bastante na decisão. Cancelamento ativo de ruído em encaixe aberto, que reduz distrações sem te desligar completamente do mundo. O cancelamento ativo de ruído aqui precisa ser entendido do jeito certo. Ele não foi criado para bloquear o mundo como um fone totalmente vedado, mas para reduzir distrações em ambientes comuns, como escritório, cafeteria, praça, sala compartilhada ou locais com ruídos constantes. Isso é importante, porque o formato aberto preserva uma sensação mais natural, mas, ao mesmo tempo, dificulta o isolamento completo. Então, a proposta é equilibrar conforto, consciência do ambiente e redução de ruído, e não transformar o fone em um abafador absoluto. Para muita gente, esse equilíbrio é melhor do que isolamento total, principalmente para quem gosta de ouvir música sem perder completamente noção do que acontece ao redor. Esse é o tipo de recurso que faz mais sentido quando você entende a proposta. Menos barulho incomodando, mais foco na música ou na chamada, mas ainda com uma experiência aberta e confortável. Bateria com carregamento rápido e estojo eficiente para acompanhar vários dias de uso real. A autonomia também é um ponto forte quando olhamos o conjunto. Dependendo do modo usado, os fones podem entregar várias horas de reprodução por carga, e o estojo amplia esse tempo total para até 36 horas em condições específicas. Além disso, o carregamento rápido é um recurso muito útil. Alguns minutos no estojo já podem render horas de música, o que salva a rotina quando você esquece de carregar antes de sair. Esse tipo de bateria é ideal para quem usa fone de forma fragmentada ao longo do dia, alternando entre música, chamadas, vídeos e pausas. Em vez de depender de uma única sessão gigante, você coloca os fones no estojo entre usos e vai recuperando carga naturalmente. E esse detalhe muda a experiência. O fone deixa de ser mais uma coisa para lembrar de carregar e passa a funcionar como um acessório sempre pronto. Conexão com 2 dispositivos e controles por gestos que tornam o uso mais fluido no trabalho e no lazer. Outro diferencial muito prático é a possibilidade de conexão com 2 dispositivos ao mesmo tempo. Imagine estar usando o fone no computador durante uma reunião ou vendo um vídeo e receber uma chamada no celular. Em vez de desconectar manualmente, parear de novo e perder tempo, a ideia é alternar o áudio de forma mais inteligente entre os aparelhos compatíveis. Além disso, os controles por toque, deslize e pressão ajudam a ajustar volume, atender chamadas, trocar músicas e alternar modos sem precisar tirar o celular do bolso. Existe ainda o recurso de gestos com a cabeça para aceitar ou rejeitar chamadas em aparelhos compatíveis, algo que parece detalhe futurista, mas pode ser útil quando suas mãos estão ocupadas. No uso real, essa soma de pequenas conveniências é o que faz o produto parecer mais premium, porque ele não fica só no som. Ele tenta facilitar a rotina como um todo. Depois de analisar esses pontos positivos, fica claro que esses fones foram pensados para um público bem específico. Pessoas que querem conforto de encaixe aberto, chamadas confiáveis, boa bateria e recursos inteligentes, mas sem abrir mão de uma experiência sonora mais trabalhada. Eles não tentam ser apenas mais um fone sem fio bonito. A proposta é resolver dores reais, como incômodo no ouvido, chamadas ruins em ambiente barulhento, e falta de praticidade ao alternar entre celular e computador. Para facilitar a sua decisão, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo, onde você pode conferir o preço atualizado e comprar com mais segurança. Ainda assim, antes de decidir,
vale olhar com calma os pontos negativos, porque eles não anulam o produto, mas ajudam a entender se ele combina com o seu jeito de usar. Cancelamento de ruído limitado pela própria proposta de encaixe aberto e menos indicado para isolamento extremo. O primeiro ponto negativo é importante e precisa ser dito com clareza. Por ser um fone de encaixe aberto, o cancelamento ativo de ruído não vai entregar o mesmo isolamento de um modelo que entra no canal auditivo e veda fisicamente o ouvido. Isso significa que ruídos muito intensos, vozes próximas, sons agudos e ambientes caóticos ainda podem aparecer. Para escritório, caminhada, cafeteria ou uso cotidiano, ele pode ajudar bastante. Mas para avião, academia muito barulhenta, ônibus lotado ou quem quer silêncio quase total, talvez a experiência não seja tão forte quanto a expectativa criada pelo termo cancelamento de ruído. O segredo é comprar entendendo a proposta. Conforto e redução inteligente, não isolamento máximo. Recursos avançados de áudio podem depender mais do ecossistema da Huawei do que alguns usuários imaginam. Outro ponto que merece atenção é que alguns recursos mais avançados funcionam melhor ou só ficam disponíveis em aparelhos compatíveis da própria Huawei. Isso inclui determinados formatos de áudio de alta qualidade, pareamento mais integrado e algumas funções inteligentes. Para quem já usa celular ou tablet da marca, isso pode ser uma vantagem enorme, porque o conjunto trabalha de forma mais completa. Mas, para quem usa outros sistemas, a experiência ainda é boa, só que pode não liberar tudo que aparece na ficha técnica. Esse é um detalhe importante para evitar frustração. O fone funciona com vários dispositivos, mas a experiência mais completa tende a aparecer dentro do ecossistema certo. Graves podem variar bastante conforme encaixe e formato da orelha, exigindo ajuste antes de julgar o som. Como o design é aberto, o resultado dos graves depende muito de como o fone encaixa na sua orelha. Uma pequena mudança de posição pode alterar a percepção de impacto, volume e corpo do som. Isso não significa que o fone seja ruim, significa que ele é mais sensível ao encaixe do que modelos com vedação profunda. Para algumas pessoas, o grave pode parecer forte e bem resolvido. Para outras, pode faltar pressão dependendo do formato da orelha. Por isso, é importante testar o posicionamento, usar as ponteiras ou acessórios incluídos quando fizer sentido e ajustar a equalização no aplicativo. O lado bom é que dá para melhorar bastante com o ajuste. O lado ruim é que talvez você precise dedicar alguns minutos para encontrar o ponto certo. A autonomia muda bastante conforme qualidade de áudio e cancelamento de ruído ativado. A bateria é boa no conjunto, mas os números variam conforme o modo usado. Quando você prioriza a qualidade de som, usa formatos de áudio mais pesados ou mantém o cancelamento ativo de ruído ligado, a autonomia por carga cai em relação ao cenário mais econômico. Isso é normal em fones sem fio avançados, mas precisa ser considerado. Se você espera sempre o máximo de horas possíveis com todos os recursos no limite, pode se frustrar. O melhor jeito de usar é entender que existem modos diferentes. Um para qualidade máxima, outro para conexão e autonomia, e outro para redução de ruído quando o ambiente exige. Assim você controla melhor a bateria e evita surpresas. Estojo sem a mesma resistência dos fones e necessidade de cuidado extra no transporte. Os fones contam com proteção contra poeira e respingos, mas essa proteção não se estende ao estojo de carregamento da mesma forma. Isso significa que você precisa tomar cuidado ao guardar o estojo em mochila, bolsa, academia ou ambientes úmidos. Parece um detalhe pequeno, mas é relevante, porque muita gente cuida dos fones e esquece que o estojo é parte essencial do produto. Se o estojo apresentar problema, você compromete carregamento e transporte. Então, a recomendação é tratar o conjunto como um acessório tecnológico sensível.
Guardar em bolso seguro, evitar umidade e não deixar solto junto com chaves ou objetos que possam riscar e pressionar a tampa. Formato aberto pode não agradar quem gosta de sensação de imersão total e isolamento físico. O último ponto negativo é mais sobre preferência pessoal do que defeito. Existem pessoas que amam fone aberto porque ele é confortável e menos invasivo. Outras preferem sentir o ouvido vedado, com um grave mais físico e isolamento mais intenso. Se você está no segundo grupo, talvez estranhe a proposta. O som pode ser detalhado, as chamadas podem ser ótimas e a tecnologia pode ser avançada, mas a sensação de uso continua sendo aberta. Então, antes de comprar, vale pensar no seu histórico. Se você costuma tirar fones intra-auriculares por incômodo, esse modelo pode ser um alívio. Se você ama vedação forte, talvez precise ajustar a expectativa. E quando a gente entende esses cuidados, o produto fica muito mais fácil de avaliar. Não é sobre procurar um fone perfeito para todo mundo, porque isso não existe. É sobre entender se ele resolve as dores certas para você. Conforto por mais tempo, chamadas claras, boa bateria, som moderno e uma experiência menos sufocante no ouvido. E se esses pontos fazem sentido no seu dia a dia, alguns ajustes simples conseguem melhorar bastante o resultado. Bônus com ajustes práticos para melhorar encaixe, som, bateria e chamadas desde o primeiro dia. No bônus, a primeira dica é testar o posicionamento com calma antes de julgar o áudio. Como o fone é aberto, um encaixe levemente mais firme ou mais relaxado muda graves, volume e percepção do cancelamento. Depois disso, abra o aplicativo e ajuste a equalização conforme seu gosto. Se quiser mais impacto, reforce graves com moderação. Se quiser voz mais clara para vídeos e podcasts, reduza um pouco a região grave e valorize médios. Para chamadas, mantenha os microfones limpos e evite tocar na haste durante a fala, porque qualquer obstrução pode afetar a captação. Para preservar bateria, use o cancelamento ativo apenas quando necessário e deixe modos de maior qualidade para momentos em que você realmente vai ouvir música com atenção. E um detalhe que pouca gente lembra: mantenha o estojo limpo por dentro, porque sujeira nos contatos de carregamento pode causar falhas intermitentes e fazer você achar que a bateria está ruim quando, na verdade, o problema é apenas contato mal conservado. No fim das contas, esses fones da Huawei fazem muito sentido para quem quer conforto de encaixe aberto, chamadas acima da média, som mais elaborado do que o comum na categoria e recursos inteligentes que ajudam no trabalho, nos estudos e no lazer. Eles não são a melhor escolha para quem busca isolamento extremo, mas entregam uma combinação muito forte para quem quer usar fone por bastante tempo sem aquela sensação de ouvido tampado. Para facilitar, deixei o link do produto aqui na descrição do vídeo. Assim você não corre o risco de comprar de fontes duvidosas. E agora eu quero saber, no seu caso, você prefere fones com encaixe aberto e mais conforto ou modelos que isolam mais e entram fundo no ouvido? Me conta nos comentários. E não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder mais nenhuma análise ou dica de produtos. A gente se vê no próximo vídeo.